Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos a mais uma aula de religião, né? Nós vamos conversar um pouco hoje sobre nosso título seria superar obstáculos com determinação e sabedoria, né? Obstáculos nós vamos sempre encontrar durante a nossa vida, mas o importante é que você consiga superá-los com uma determinação e sabedoria. Vamos falar um pouco sobre o assunto. Primeira coisa, vamos ver aí o que seria determinação. Uma pessoa determinada, ela vê os obstáculos como grandes oportunidades de crescimento, como desafios a serem superados. É a determinação que liberta as pessoas da preguiça e da acomodação. Ela é a alavanca, o estímulo, um convite à luta, ao trabalho, ao esforço para a realização daquilo que se deseja e sonha. Gente, que acontece, né? Vocês estão passando por um tempo agora que vocês estão crescendo e vocês estão se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, assim, aos poucos vocês vão entrando, né, para o mundo da adolescência com todas as mudanças que acontecem, transformações desafiadoras, né, desta fase que ela é muito importante da vida, tá? Olhando para a gente mesmo, né, vocês olhando para si mesmo, né, para os outros, vocês descobrem que a direção ou o rumo que a vida toma, né, depende em grande parte das nossas decisões. Depende das suas decisões que vocês tomam, né? São suas atitudes, né? A sua postura, o seu jeito de ser, que aos poucos vai criando, né, vão criando a sua realidade, né, o seu mundo pessoal e social. Então, assim, a gente pode dizer que uma pessoa determinada, determinação é energia, né? É a garra para que a gente possa tomar uma atitude, né? É a capacidade que a gente tem de tomar decisões, né? Assumindo as responsabilidades, né? Pelas nossas ações, pelas consequências, né? que elas acarretam, né? Toda decisão que você toma, né? Você tem que assumir a responsabilidade, né, pelas suas ações e tudo aquilo que você faz tem consequências. Então você tem que aprender a ter responsabilidade, né? Pessoas determinadas, gente, elas vão à luta. Não tem essa, entendeu? A pessoa vai à luta mesmo pelos seus objetivos, pelos seus ideais, entendeu? Né? Independente das dificuldades que surgem no caminho. Por quê? Lógico que a gente vai ter dificuldades, né? No nosso caminho, né? Nós vamos ter dificuldades. Se você se propõe, né, a lutar por algo que você queira, você vai encontrar dificuldade no caminho, tá? Essas dificuldades, elas são vencidas justamente com a determinação, né? Então a gente pode dizer que esses obstáculos que surgem, né, são grandes oportunidades. A gente tem que encarar esses obstáculos que acontecem na nossa vida como um grande obstáculo, como um desafio que tem que ser superado. Se você não supera esses obstáculos, esses desafios, né, você para no meio do caminho, tá? Então, né, a determinação, ela liberta, quando a gente fala aqui, né, que liberta as pessoas da preguiça e da acumulação, é justamente por causa disso. Se você vive somente naquele, naquela preguiça, né, naquela acumulação, você não vai a lugar nenhum, não vai acontecer nada, né? Já a gente pode dizer também que essa determinação seria uma alavanca, né, um estímulo, é um convite, né, para você lutar por aquilo que você quer, né, ao trabalho, ao esforço para a realização daquilo que você sonha. Então, pessoas determinadas são aquelas pessoas que lutam para conseguir aquilo que elas desejam. Elas não ficam paradas esperando as coisas cair do céu. É muito difícil você ficar parado esperando as coisas caírem do céu, gente. Não, não acontece, né? A gente costuma brincar que cair do céu só chuva, porque o resto a gente tem que lutar e muito para conseguir as coisas, né?
Agora, sabedoria. Sabedoria, gente, né, se a gente for parar para pensar, né, que essa observação que a gente fez, né, nos leva a perceber que a sabedoria é um valor que precisa estar muito próximo da, da determinação para resolver problemas. Tá? Se a gente for para pensar, não adianta nada a gente buscar soluções rápidas se essas soluções rápidas não resolvem o problema na origem. Tá? Uma pessoa determinada que apenas se preocupa com o que acontece na superfície, ela vai viver corrigindo os problemas gerados por questões deixadas em aberto. Então, assim, não tem como, você tem que buscar, né, sabedoria para resolver os problemas, né? E não adianta você resolver paliativamente, entendeu? Não, você tem que resolver o problema na origem, que aí você acaba com o problema de uma vez por toda. Então, aqui a gente colocou, né, que a sabedoria ela envolve perceber o que causou um problema, descobrir a sua origem. Então, se você tem um problema, o que você tem que fazer? Você tem que descobrir a origem desse problema. Só assim é possível aprender com o erro e evitar a repetição. Se você descobrir a origem do problema, você descobriu o erro. Então, assim, você vai evitar que isso aconteça. Trouxe um exemplo aqui para gente ver. Por exemplo, se aparece uma poça de água no meio da sala, né? Uma possibilidade de solução é secar a água com um pano, certo? Certo. Mas aí, se você for parar para pensar, você tem que descobrir o porquê que apareceu uma poça de água no meio da sala, né? O que causou esse problema? Será que alguém derramou água? Né? Por que a pessoa derramou? Será que é uma infiltração? Então, gente, são perguntas que a gente tem que se fazer. E buscando essas respostas para essas perguntas, torna-se possível resolver o problema em sua fonte, evitando que ele se repita no futuro. Exatamente, se você tem um problema, se você indaga, né, por que gerou esse problema, você vai na causa e aí você tem a possibilidade de resolver o problema definitivo, impedindo que esse problema aconteça de novo, né? Então, assim, a determinação sem sabedoria faz com que nos desgastemos, né, e desperdicemos energia de maneira pouco eficiente. É a sabedoria que nos leva a aprender com os erros, tornando cada vez mais fácil vencer os desafios. Então, assim, a partir do momento que eu consigo ter sabedoria para analisar os problemas, tá? Eu vou ver aonde que eu errei. A partir do momento em que eu tenho noção da onde, né, os erros que eu cometi, então aí vai ficando fácil de eu resolver esses problemas e vencer esses desafios que surgem. Então, a partir do momento que você tem os seus problemas, né, você tem que, de uma certa forma, encarar, analisar, né, e fazer com que esse desafio seja vencido, né? Então, assim, as questões são muito sérias, né? Os problemas estão aí para serem resolvidos, né? Então, a gente não pode ficar aí deixando que as coisas, os problemas aconteçam, que a gente não faça nada, tá? Então, assim, gente, a gente pode dizer, né, que a sabedoria e a experiência são coisas bem próximas, né? Muitas vezes é pela observação e experimentação que aprendemos a melhor forma de resolver os problemas. Então você tem que experimentar, você tem que observar para resolver os problemas diários, né? Então, nesse sentido, pode dizer que a maior parte das pessoas aprende com os próprios erros, enquanto os sábios aprendem também com os erros dos outros, né? Muitas das vezes isso acontece, né? Da gente, literalmente, a gente aprende muito com os próprios erros que a gente comete, né? Então, assim, ou com os erros dos outros também. É importante você ter a humildade de analisar a situação e ver que você realmente errou, né?
Pessoal, então tá bom, a gente vai ficando por aqui, né? A gente gostaria de trazer esse assunto, né? Analisando essas duas abordagens, né? Que uma pessoa determinada, ela tem que ter sabedoria também para resolver as coisas, tá? Então nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.